que aconteceu com o atacante alemão que teve sua perna literalmente rasgada em uma partida da Bundesliga? Décadas se passaram e a imagem do atacante Ewald Linen gritando ao ver sua perna simplesmente dilacerada após uma entrada duríssima do zagueiro adversário continua sendo um dos episódios mais chocantes da história do futebol. Uma cena tão forte e tão absurda que mesmo quem nunca viu o lance se pergunta como isso aconteceu. E para você entender quem são os personagens dessa história e o que houve com cada um deles em seguida, precisamos retornar à década de 80, um período em que o futebol era muito mais físico, muito mais violento e muito menos protegido do que é hoje. Faltas duras eram tratadas como parte do jogo. Os árbitros deixavam realmente o pau quebrar, e a palavra exagero simplesmente não existia dentro de campo. Outro ponto crucial a se comentar são as chuteiras, que diferentemente do que são hoje, equipamentos modernos com travas de borracha ou materiais sintéticos, pensados justamente para dar tração sem causar lesões profundas, as de antigamente eram outra história. As travas eram rígidas, algumas com pontas e muitas vezes feitas com couro reforçado e com metal utilizado em seus cravos, o que as tornava praticamente como lâminas quando acertavam a perna de um adversário. E é nesse contexto que vamos para o dia 14 de agosto de 1981, em Bremen, na Alemanha, quando as equipes do Werder Bremen e do Arminia Bielefeld se enfrentavam pela Bundesliga. O relógio marcava os 20 minutos de jogo do primeiro tempo, quando o atacante Ewald Linen, do Arminia Bielefeld, recebeu livre pela direita. E após um domínio que acabou escapando de seu pé, a bola pingou e ficou a meia altura, fazendo com que o zagueiro Norbert Sigman, do Werder Bremen, chegasse atrasado e atingisse a coxa direita de Linen. O impacto da dividida entre ambos fez com que as travas da chuteira do zagueiro atingisse em cheio a perna do atacante, causando assim um corte de aproximadamente 25 centímetros de comprimento e com cerca de 5 centímetros de profundidade, deixando o músculo e até parte do osso completamente expostos. A imagem é tão forte que muitos torcedores simplesmente não acreditavam no que estavam vendo. Caído no gramado, Linen gritava de dor e desespero, e ao tentar se levantar, caiu novamente. Desesperado, ele correu mancando até o banco do Werder Bremen e acusou o técnico Otto Rehhagel de ser o principal responsável por ter, momentos antes, incentivado a violência. Contido, Linen recebeu ainda em campo os primeiros cuidados médicos e foi encaminhado mais que depressa ao hospital mais próximo. Mas quem pensa que foi apenas essa lesão que chocou a todos naquele dia, se engana. A atitude do árbitro em apenas mostrar um amarelo para o jogador do Bremen foi outro ato que muitos custaram a acreditar. Ele parecia simplesmente não entender o que havia acontecido, a gravidade daquela lesão. A partir dali, tudo virou um caos. Linen, ainda no hospital, acionou seus advogados e acabou entrando com uma ação judicial contra o zagueiro Sigman e contra o técnico Rehhagel, sob a alegação de que a violência foi estimulada e não simplesmente um lance de jogo. Mas a justiça alemã da época entendeu diferente e foi implacável. Segundo o tribunal, quem joga futebol deve estar preparado para lesões graves. Compararam o lance até mesmo com o boxe, dizendo que um boxeador não reclama se for espancado até o nocaute. A reação dos torcedores, porém, foi completamente diferente da do tribunal. Sigman recebeu ameaças de morte, precisou andar com proteção policial e Rehhagel chegou a usar um colete à prova de balas no jogo de volta. Mesmo com toda a brutalidade da cena, Linen se recuperou rapidamente. Com 23 pontos na perna, voltou aos treinos em apenas 17 dias. Um absurdo para o tamanho da lesão. Mesmo assim, o rancor ficou guardado por décadas. Linen e Sigman nunca mais se falaram. Até que, mais de 30 anos depois, Sigman escreveu uma carta pedindo desculpas, dizendo que nunca teve a intenção de o machucar daquela forma. Eles se encontraram, conversaram e finalmente terminaram nessa cena, que para muitos, inclusive para mim, se tornou uma das mais violentas, chocantes e impactantes da história do futebol.